Olá pessoal, aqui é o professor Franklin Carvalho. Estamos aqui na quarta aula de redistribuição e subestação do curso de Eletrotécnicas do IEMAC. Hoje nós vamos continuar com a unidade 3, critérios de ligações dos consumidores. Bom, então agora nós vamos listar a lista dos materiais que você visualiza no ponto de entrega na sua residência, né? A gente já visualizou no porte, já visualizamos o seu padrão de entrada. Agora a caixa de medição, né? O que é que tem na sua caixa de medição? Tá, existem disjuntores, existe um medidor trifásico, monofásico, que tipo de medidor tem, a caixa é na parede, como é que está instalado, existe cabo de aterramento, né? Existe haste de aterramento, tá? Você verifica que está dentro do padrão ou não está dentro do padrão, tá? Faça uma inspeção na sua caixa e boas observações e anotem, por favor. Bom, então a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, que é o nosso órgão regulador aqui governamental, né, do setor elétrico brasileiro, tem um procedimento de distribuição de energia elétrica, né, no Sistema Elétrico Nacional, que é o PRODIST, tá? E o módulo 5, né, que é o sistema de medição. Tá? Esse módulo é responsável por estabelecer requisitos mínimos para a medição de grandezas elétricas em sistema de distribuição aplicado ao faturamento, né, e a qualidade de energia elétrica, né, o planejamento da expansão e a operação do sistema de distribuição. Okay? Então, assim, o módulo do PRODIST, o módulo 5, ele traz algumas diretrizes, né? Então, a ANEEL, ela faz a regulação do sistema elétrico, tá? Então, todas as vezes que você for fazer um projeto de medição em algum local, algum estado brasileiro, você vai ter que pegar as normas da rede de distribuição local, né, da distribuidora local. No entanto, essas regras da distribuidora local, os procedimentos dela, elas não podem infringir as normas técnicas e principalmente a regulamentação que é da ANEEL. Tá? Então a gente traz aqui alguns pontos. Essa regulamentação da ANEEL está também no material que está disponibilizado no portal do aluno para vocês, ok? Então, os projetos do sistema de medição, tá, devem ser elaborados de modo a permitirem a manutenção, calibração, substituição dos componentes do painel, caixa, cubículo e medição. As chaves para aferição, quando existirem, devem ser instaladas no sistema de medição, de forma a possibilitem realizar curto-circuito, no caso dos secundários transformadores de corrente. Tá? E abrir o circuito de tensão para fazer manutenção. Tá? As caixas de cubículo de medição deverão possuir um grau de proteção invólucro, conforme a BNT. Então você observa que os itens são itens gerais, né, que devem ser atendidos pelas concessionárias, né, e todos que fazem esse tipo de implementação. Bom, para as unidades consumidoras atendidas em média tensão ou em alta tensão, tá, os sistemas de medição devem ser instalados à unidade consumidora em local de livre e fácil acesso, tá, mais próximo possível do ponto de conexão, certo? Que é o requisito do módulo 3, acesso ao sistema de distribuição, tá, do PRODIST. A figura a seguir ilustra genericamente um diagrama unifilar de média e alta tensão. Então você tem aqui a alimentação, você tem aqui um transformador de potencial, tá certo? Aqui é um para-raio, né, no sistema. Aqui você tem um transformador de corrente na entrada. E aí você tem, né, a informação de corrente, né, e a informação de tensão para o medidor, que vai calcular a potência, né? Ou para um ou outros medidores, dependendo de quantos medidores você tenha. Okay? Aqui você tem o seccionamento, né, chave de entrada, chave de saída, o disjuntor de manobra, o transformador, e aí você tem as suas cargas aqui. Ok? Para os consumidores cativos, né, o sistema de medição, os consumidores cativos são os consumidores de unidade consumidora, né, os residenciais, ok?
devem ser utilizados o método de compensação de perdas de transformação. A figura a seguir ilustra genericamente o diagrama unifilar dessa ligação. Então, você tem aqui a alimentação, o dispositivo aqui para raio, o seccionamento, né, o disjuntor mais as duas chaves, né, o transformador, tá? E aí você tem aqui um TC, né? Então, nesse caso aqui, na baixa do transformador já entra direto, né, a tensão, tá ok? Isso aqui já é consumidor de baixa tensão. E aqui a corrente utiliza ainda um TC ainda para fornecer os dados. E aqui você tem a carga, ok? Bom, nos casos de sistema de medição individualizados, né, existem vários pontos de conexão para a mesma unidade consumidora, né? Na mesma classe de tensão. É permitido e se justificável a integração de energia por demanda, né? O faturamento de energia elétrica. A figura a seguir mostra um diagrama genérico, né? Então, esse diagrama genérico você tem duas fontes de alimentação, né? A alimentação 1, alimentação 2, isso aqui a nível industrial é bem utilizado, tá? Então você tem aqui o sistema de medição aqui com um transformador de potencial, um transformador de corrente, tá? Alimentando aqui o multimedidor, aqui também um transformador de potencial, um transformador de corrente, alimentando outro multimedidor. Tá? E aqui você tem um para-raio de entrada, aqui você tem a chave, né? Dois sistemas, o disjuntor aqui, os transformadores e as cargas aqui dos lados, ok? E no caso aqui, o consumo dele será o que? Somado, né? Você tem duas fontes, né? Então eu vou medir as duas fontes deles aqui independente e vou somar aqui o seu consumo, né? O consumo será somado, tá ok? Para essa unidade consumidora, uma vez que ele tem dois sistemas de alimentação e implementa aí uma medição para cada sistema, ok? Bom, os consumidores livres, né, que é aqueles consumidores que compram energia elétrica diretamente da geradora, né? Então nós temos os consumidores, o sistema de medição deve ser instalado preferencialmente mais próximos, né, do ponto de conexão. A figura abaixo mostra uma ligação genérica, né, para os consumidores livres, né, o diagrama. Então nós temos aqui a alimentação distribuidora, um transformador de potencial aqui para fornecer tensão secundária, né, a tensão mais baixa, né, um transformador de corrente, tá, e um para-raio. Ok, aí temos uma chave aqui, disjuntor, a outro para-raio aqui para proteger o trafo, e aqui o trafo e as cargas, ok? E aí você tem aqui uma medição aqui de retaguarda e uma comunicação aqui, que geralmente para esses consumidores grandes se justifica colocar uma medição, uma telemedição, né? Para poder fazer esse tipo de faturamento aqui para consumidores livres, né? Que são aqueles que compram diretamente da geradora. Tá ok? Só lembrando aqui, pessoal, o TP aqui, né, para fornecer uma tensão menor para medição, né, e o TC para fornecer uma corrente menor para a medição. Aqui eu trago uma tabela de características mínimas do sistema de medição, né, o que está no procedimento da ANEEL, né, para poder regular o sistema de medição, então fica como consulta. Aqui as identificações da tabela anterior, né? Como que são o método de cálculo, tá? E de TC, né? Enfim, do tipo do TC e tal, classe de exatidão. E aqui tem a legenda da tabela anterior, ok? Bem, como eu já tinha repetido em outras aulas, toda vez que o técnico em eletrotécnica ele for fazer algum trabalho na redistribuição ou no sistema de medição padrão, ele vai ter, independentemente do estado que ele tiver, ele vai ter que trabalhar em cima dos procedimentos internos da distribuidora. A distribuidora estabelece seu padrão, mas a distribuidora estabelece seu padrão, mas ela não pode infringir as normas técnicas e muito menos a legislação da ANEEL, tá? Então, aqui como a gente está no estado do Amazonas, a gente vai implementar a aula daqui para frente, visualizando a Amazonas Energia, que é a distribuidora local.
Nesse caso aqui, tem um endereço eletrônico, né, da Amazonas Energia aqui disponível, tá? Onde está linkado nessa página, né, os procedimentos aqui de média tensão, né, de 334,5, as normas de procedimento para baixa tensão, tá? As especificações técnicas dos medidores, dos materiais que você vai ter que utilizar. Então, toda vez que você for fazer um projeto, você tem que consultar isso aqui. Se você for para um outro estado, você vai ter que chegar lá e baixar também as normas e procedimentos. Geralmente já existe e-mail eletrônico e de como fazer a rede local. E aí você vai fazer uma leitura, pegar o padrão e seguir o padrão da rede. Obviamente que os padrões, eles atendem sempre a mesma norma, ou seja, eles não vão ter grandes diferenças de um para o outro. Mas você não pode aplicar um padrão de um estado no outro, porque na hora de fazer a ligação, a distribuidora ela tem o direito de recusar fazer a ligação, uma vez que ela faz essa ligação de um padrão que não é o dela, ela está assumindo a responsabilidade daquele padrão. Okay? Então ela pode sim se recusar a não ligar uma energia, uma ligação nova de um projeto seu, por conta que não esteja no padrão que ela estabelece. Okay? Então olha só, a situação das edificações e a escolha do padrão. Então assim, existem diversas situações, né, como onde é que está localizada a rede, está desse lado. Ah, eu tô do outro lado da rua. Então esse aqui tá do outro lado da rua, esse tá do outro lado da rua, esse aqui também. Esse aqui tá do lado da, né? O poste aqui tá do lado. Então existe residências, existe casas. Então assim, o padrão existe vários tipos de padrão. Então você vai ter que estudar na hora lá o que tipo de edificação que você vai ter que fazer, né? E que tipo de padrão você vai ter que utilizar, tá? No procedimento, pelo menos aqui da distribuidora que a gente vai visualizar, existe bastante modelos de padrão que você pode estar seguindo e referenciando esse seu padrão no seu projeto aí, né, com o número da página, o número do item, né, que tem descrito lá, e aí já consegue visualizar melhor o que você pretende fazer na sua instalação. Olha só, então assim, as alturas mínimas do ramal de ligação do solo do ponto de entrega, isso é muito importante, né? Você tem aqui uma rede elétrica, tá? E aí você tem uma conexão aqui para uma outra rede e depois você tem uma conexão aqui para aparentemente uma indústria. E aqui você tem aqui um outro ramal aqui, tá? Para uma residência, né? Então você tem que manter a distância aqui de 7 metros, né, de altura aqui do ramal, né? 7 metros aqui desse ramal é um ponto importante, né, um problema que a gente tem na zona urbana, né? Esse ramal de entrada, ele tem que ter 3,5 metros de altura, né, para poder receber esse poste, né, para isso aqui a nível de calçada, tá ok? E aí a gente precisa ficar atento quando a gente for fazer uma ligação, porque quando a concessionária chegar para ligar e o seu ramal de entrada não tiver no mínimo 7 metros de altura, num cruzamento de via, ele pode sim se recusar a ligar, ok? Bom, então para o exercício de hoje nós temos um sistema de medição pode ser instalado, né, no lado de baixa tensão do transformador de potência, né, na unidade consumidora, devendo-se utilizar um método de compensação de perdas de transformação. Tá? A afirmação acima se refere a qual tipo de consumidor? Tá? Dê uma pesquisada no nosso material, tá? E responda. Nessa ligação, o medidor será alimentado com uma tensão mais da baixa do transformador? Neste caso, o TC de medição exerce qual função? Okay? Então responda aí, bons estudos e até a próxima aula.